Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindos. Vamos aqui estudar nessa oportunidade um tópico dentro dos direitos fundamentais. Então vamos analisar uma pequena parte deles nesse momento e depois vamos resolver alguns exercícios, ok? O tópico que nós vamos abordar diz respeito aos direitos fundamentais, basicamente o capítulo 1 do título 2 da Constituição Federal. É dali que nós extraímos o tema de hoje, ok? O título 2, como nós sabemos, da Constituição Federal, ele é chamado dos direitos e garantias fundamentais. Esse título 2 está dividido em 5 grandes capítulos. E o primeiro capítulo, dos direitos e deveres individuais e coletivos, ok? Este capítulo só tem um artigo, o artigo 5º, mas com 78 incisos. Nesses 78 incisos nós vamos encontrar direitos e garantias fundamentais, mas principalmente direitos fundamentais. Direitos estes que são uma consequência, um desdobramento dos 5 direitos básicos previstos no caput do artigo 5º, ou seja, vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Então, esses 5 direitos raiz ou direitos básicos, eles se desdobram em outros direitos, certo? E aí estão espalhados no artigo 5º. Destes 5 direitos básicos, nós vamos estudar aqui, agora, nessa oportunidade, o direito à propriedade e o direito à segurança. E, é óbvio, os desdobramentos, em especial, do direito à segurança. Perfeito? Então, vamos ao direito de propriedade. O direito de propriedade, ele está previsto e assegurado na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 22. Ali a Constituição apenas diz, é assegurado o direito de propriedade, ponto. Mas ela não conceitua o que seja o direito de propriedade. Quais são as faculdades que tem o proprietário? Aí nós vamos ter que nos socorrer do Código Civil, que no artigo 1228 nos diz, conceituando o direito de propriedade, que ele é o direito ou a faculdade que tem o proprietário de usar, gozar ou dispor, certo, de um bem. Então é o direito de usar, gozar, fruir ou dispor de um bem. Isso é o direito de propriedade. E ele é simples assim. Não há que perquirir mais a respeito da propriedade, não para direito constitucional, perfeito? Agora, o direito de propriedade, por mais que ele seja relevante, por mais que ele tenha sua importância, ele também não é absoluto. O que significa? Existem restrições ao exercício do direito de propriedade. Restrições estas que se encontram principalmente na própria Constituição Federal. E são dessas restrições que falaremos agora, certo? A primeira restrição é chamada a função social da propriedade. No artigo 5º, inciso 22, como nós vimos, a Constituição assegura o direito de propriedade. Já no inciso 23, que vem logo na sequência, ela diz, mas toda a propriedade atenderá à sua função social. Sem entrar no mérito do conceito constitucional e legal da função social da propriedade urbana e rural, a gente pode sintetizar o que seja a função social no seguinte: é o dever que tem o proprietário de usar, gozar e dispor da sua propriedade de forma a, em primeiro lugar, não trazer nenhum prejuízo aos demais proprietários, aos demais cidadãos. E, em segundo lugar, de forma a trazer um benefício, mesmo que indireto, à coletividade, certo? Então, usar da propriedade, atendendo sua função social, é fazer com que ela traga benefícios para o proprietário, isso é óbvio, ele é quem pode usar, gozar e dispor, mas também de que essa propriedade possa trazer um benefício, mesmo que indireto, para a sociedade onde ela está inserida, perfeito? Então, a primeira restrição à propriedade é a função social. A segunda, e esta sempre a mais cobrada, é a chamada requisição administrativa, prevista na Constituição Federal, no artigo 5º, no seu inciso 25. Ali disse que a autoridade pode, diante de um perigo iminente, certo? Requisitar a propriedade em relação do proprietário, é óbvio, requisitar a propriedade de um particular e, se houver dano a essa propriedade, ao devolvê-la, o poder público indeniza. Então, qual é a ideia da requisição administrativa? Coloque aí do lado do seu material, requisição administrativa é igual a empréstimo forçado. Ou seja, a autoridade pública requisita o teu bem. Qual bem? Móvel ou imóvel, tanto faz. Por que ela requisita, pede emprestado, compulsoriamente e obrigatoriamente? Porque ela precisa fazer face e combater um perigo público iminente, uma inundação, um desabamento, enfim, um perigo público iminente, certo? Mas ela vai usar da tua propriedade
e vai, depois de utilizar, devolvê-la. Agora, vai indenizar? Vai, se houver dano. Por isso, o inciso fala em indenização ulterior. Ulterior significa posterior, depois, se houver dano. Perfeito? Por isso eu disse, é um empréstimo forçado. Você não pode se recusar a entregar o bem, móvel ou imóvel, mas vai ter ele devolvido. Então não é desapropriação, é empréstimo. E a autoridade administrativa te indeniza somente se houver dano. E se não houver dano ao bem que ela pediu emprestado, ela não indeniza. Guarde isso. Mais uma observação em relação à requisição administrativa. A requisição administrativa é um ato administrativo autoexecutório, que significa que a administração não precisa da autorização do Poder Judiciário para requisitar o teu bem. Ela requisita administrativamente, expede os documentos próprios para isso, mas requisita administrativamente. Não precisa de autorização do Judiciário para fazê-lo. Perfeito? Então lembre-se, o ato que determina a requisição, ele é um ato dotado de autoexecutoriedade, sem necessidade de passar pelo Judiciário para poder ser executado. Enfim, requisição administrativa é a segunda restrição. E as outras restrições ao direito de propriedade que constam da própria Constituição Federal. Todas elas são desapropriações. Quando o poder público ele vai desapropriar, tirar, desapossar literalmente o proprietário. Quando o proprietário, então, perde a sua propriedade. Em todas as hipóteses de desapropriação, então, o poder público tira a propriedade por alguma razão. E é a razão que determina a desapropriação que também vai determinar a modalidade de desapropriação, certo? Então, desapropriação por interesse social, está no artigo 5º, inciso 24. Desapropriação em virtude do descumprimento da função social da propriedade urbana e rural, artigo 182 e 184 da Constituição Federal. E a desapropriação, que não é, na verdade, uma sanção, é uma expropriação prevista no artigo 243 da Constituição Federal. Então, nestes artigos e incisos, você encontra as hipóteses de desapropriação, que raramente são cobradas, mas ali elas estão citadas no material. Dê uma olhadinha nesses artigos. Perfeito? Então, esse é o direito de propriedade, seu conceito e suas restrições. Agora, vamos ao direito à segurança. O direito à segurança é dos direitos fundamentais rotulados ali no artigo 5º caput, aquele que tem o maior número de desdobramentos no artigo 5º. Ele, junto com o direito à liberdade, são os dois direitos que têm o maior número de desdobramento, ou seja, direitos que são uma consequência deste direito, certo? O que é o direito à segurança? E depois nós vamos ver quais são os seus desdobramentos, alguns deles, não todos. O direito à segurança de que eu estou falando e falarei aqui vai trazer diversos mecanismos que nós veremos, que visam assegurar às pessoas um conjunto de garantias necessárias a que ela possa planejar a sua vida, para que ela possa realizar com tranquilidade os seus objetivos sociais e individuais, certo? Tendo consequência da realização de todos os seus atos. Então veja, todos os mecanismos que eu estudarei relacionados ao direito à segurança não estão relacionados àquela segurança no aspecto de polícia na rua, de penitenciária. Não é esta a segurança. É a sensação de tranquilidade que você tem e você pode, então, por conta dela, planejar a tua vida, tendo a certeza da consequência de todos os seus atos. Fazendo um paralelo, é o que você quer quando busca um concurso público, um cargo de provimento efetivo. Você quer ter uma sensação de tranquilidade suficiente, certo? Que o cargo público de provimento efetivo te dá, depois que você adquire a estabilidade, de que não vai ser demitido sem justa causa. É essa sensação que nós queremos atingir com o direito à segurança a partir dos seus vários desdobramentos, certo? E vamos ao primeiro, um dos mais citados direitos dentro desse contexto do direito à segurança, a segurança jurídica. Diz o artigo 5º no seu inciso 36, que a lei não vai prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O que são ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada? O conceito deles está no artigo 6º daquilo que nós conhecemos como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Eu vou ler agora contigo o conceito desses três institutos e depois eu os explico, um a um, perfeito?
Então acompanhe comigo a leitura. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha como termo pré-fixo ou condição pré-estabelecida inalterável, arbítrio de outrem. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Então, a partir do conceito, que não é muito claro nas suas disposições, vamos tentar explicar cada um desses institutos rapidamente. E aí você vai conseguir entender que tipo de segurança ele traz. O que é ato jurídico perfeito? O ato jurídico perfeito, na conjuntura do direito civil, é um tipo de fato jurídico que se desdobra em negócio jurídico ou ato jurídico estrito sensu. Ah, não ajudou muito. E não ajudou mesmo. Vamos aos exemplos que ajudam mais. Um ato jurídico perfeito é como, por exemplo, um contrato. Então, um contrato de compra e venda é um ato jurídico perfeito? É. No momento em que as partes maiores e capazes assinam o contrato, concorde. O ato jurídico, que é o contrato, tornou-se perfeito? Sim. Aí ele vai ser executado. Certo? O carro vai ser entregue, o dinheiro vai ser dado, o dinheiro vai ser emprestado e as parcelas vão sendo devolvidas. Então, um exemplo de ato jurídico perfeito que você já pode anotar, grifar aí e levar para a tua vida, que serve muito bem, um contrato de empréstimo, certo? Então, você chega na instituição financeira, ela concorda em lhe dar um dinheiro por uma quantia, uma taxa de juros especificada, você é maior, é capaz, então você pode firmar um contrato? Pode. No momento em que você assina o contrato, o banco assina também, o contrato está realizado, está pronto, está perfeito? Está. Então isso é ato jurídico, porque interessa ao direito, perfeito. Ah, mas ele vai ser executado? Sim. Mas o contrato foi firmado? Foi. Vai produzir os efeitos? Vai. Então, a partir do momento que o ato foi consumado, certo? Nenhuma lei que venha depois dele altera o que ali foi firmado. Isso me traz segurança? É claro que me traz. A segurança de que o que eu convencionei não vai ser mudado. Por exemplo, se o banco concordou em me emprestar 50 mil reais para qualquer fim, e se comprometeu a cobrar apenas 2% de juros ao mês, certo? Taxa efetiva de 2% de juros ao mês. Amanhã vem lei permitindo que nesse tipo de financiamento, certo? Estou citando exemplo bem hipotético, ok? Que nesse tipo de financiamento pode se cobrar até 8%. Eu me sinto seguro sabendo que aqueles 8% da taxa de juros não podem aplicar-se ao meu contrato. Por quê? Porque eu já firmei o contrato, ele já está perfeito e acabado, em juros de 2%? Com certeza. E do lado do banco também. Se amanhã vier uma lei limitando a taxa de juros real, certo, a 1%, ele se sente seguro sabendo que aqueles 2% que eu me comprometi em pagar, eu vou pagar e que não vai mudar, não importa o que aconteça dali em diante. Então isso é o ato jurídico perfeito. O que é o direito adquirido? O direito adquirido é aquela posição jurídica, é aquele direito cujos requisitos você já implementou todos. Não importa se você já os exerceu ou vai exercer. O que importa é que no momento em que você os implementou, aqueles eram os requisitos exigidos pela lei. Não importa se a lei muda depois, isso não vai alterar o que você já adquiriu, mesmo que não tenha exercido. Cuidado. Um exemplo muito próprio, certo? É o direito à aposentação. Você vai ser servidor público um dia, com certeza vai. Se não parar de estudar, vai ser servidor, isso é inevitável. E se continuar estudando direito? Então, você vai passar por um regime próprio de previdência. O teu direito da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição vai ocorrer hoje, se você tiver 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, se for homem, 60 anos de idade e 35 de contribuição. Se hoje você, José, Maria, João, completou o último dos 4 requisitos, você pode se aposentar já amanhã, concorda? Não, mas eu quero continuar trabalhando. Então continua. Mas você já adquiriu o direito de se aposentar segundo as regras que vigem hoje. Não me importa se a emenda constitucional vem amanhã e altera para 65 anos de idade e 40 anos de contribuição. Não me importa se você vai pedir aposentadoria daqui a 10 anos. No dia que você pedir aposentadoria, as regras a serem aplicadas foram aquelas que você já adquiriu. Por isso, o direito já adquirido. Perfeito? E a coisa julgada é simples. É aquela decisão judicial da qual não cabe mais recurso. Aquela que, como a gente diz, transita, caminha para o status de definitivamente julgada, em que não cabe mais alteração. É, como a gente diz, a decisão judicial que faz pau, pedra, preto, branco. O que foi decidido pelo juiz de direito, se transitar em julgado,
não muda mais e nem a lei consegue alterar. Isso tudo, se você é beneficiário de uma destas posições, você se sente seguro sabendo que tem um ato jurídico perfeito já realizado, se já adquiriu o direito à aposentadoria e se já tem uma sentença favorável, você se sente seguro, podendo planejar a tua vida dali para frente, sabendo que isso não muda? É claro que se sente. Então isso traz segurança? Traz, só que no nome segurança jurídica. Perfeito? Vamos a uma outra garantia de segurança, a inviolabilidade domiciliar. Diz a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 11, que a casa é o asilo inviolável da pessoa. Ninguém nela podendo penetrar ou entrar sem o consentimento do morador, salvo no caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial, certo? Então qual é a regra? A minha casa, como diziam os ingleses, é o meu castelo. Nele só entra quem eu permitir. Então a regra é essa: eu só entro no domicílio de alguém autorizado pelo seu morador. Seja autorização expressa ou tácita, mas sempre ela é inequívoca e ela é anterior. Perfeito? Então essa é a regra. Só com o consentimento do morador eu entro na casa dele. Salvo a regra, existem exceções. Em 4 situações eu posso entrar no domicílio de alguém sem o consentimento desta pessoa, do seu morador. Quais são as exceções? No caso de flagrante delito, no caso de desastre ou para prestar socorro, posso entrar na casa de alguém sem o consentimento da pessoa e sem precisar de ordem judicial, durante o dia ou à noite. Mas isso é uma questão de lógica. Vejo a pessoa sofrendo um infarto, certo? Vou prestar socorro. Eu vou esperar o dia amanhecer para fazer isso se for noite? É claro que não. Vou pedir para o juiz de direito me autorizar? É óbvio que não. Então, nessas 3 hipóteses, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, eu posso entrar na casa de alguém durante o dia ou à noite e sem ordem judicial. Perfeito? Na última hipótese, no entanto, para cumprir ordem judicial, só durante o dia. Certo? É a hipótese do mandato, certo? Que é passado pelo juiz de direito para que o oficial de justiça arreste, sequestre, para que ele prenda alguém. Então, para cumprir o mandado judicial, necessariamente só durante o dia. Não posso, ou eu, oficial de justiça, entrar na casa de alguém à noite. Salvo se o morador consentir. Se o morador consentir, qualquer um entra na casa dele a hora que for. Perfeito? Então essas são as exceções. Agora, o que muito tem sido cobrado nas provas, qual é o conceito de casa? O que é domicílio para fins de proteção? Ora, segundo o Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição Federal, casa é muito mais do que a nossa mera residência com ânimo definitivo. Casa é qualquer compartimento delimitado, separado, que alguém utilize com exclusividade, mesmo que de forma temporária, seja para fins residenciais ou profissionais. E pode ser inclusive móvel. Por que esse conceito tão amplo? Porque no frigir dos ovos, o que nós estamos protegendo com a inviolabilidade domiciliar é a segurança que você tem de poder manifestar a sua vida privada e sua intimidade. Então, em qualquer lugar onde você manifeste sua vida privada e sua intimidade, mesmo que de forma temporária, esse lugar será protegido. Pode ser o quarto de hotel, motel, pensão, concorde comigo. Enquanto você está lá, você quer que alguém invada o local? Ou seja, que alguém viole a sua intimidade? É óbvio que não. Então, enquanto você estiver lá, mesmo que de forma temporária, se o local só você pode usá-lo, então aquele local é o teu domicílio, naquele tempo. Um trailer é domicílio? É, se lá você manifesta sua vida privada, sua intimidade. Então o conceito de casa vai muito mais além do que a mera residência com ânimo definitivo. Perfeito? Na sequência, sigilo das comunicações. A Constituição Federal diz que é inviolável o sigilo das comunicações, ou ela garante a inviolabilidade das comunicações. Quais formas de comunicação? Das comunicações telegráficas, de dados, telefônicas e da correspondência. Ela, no entanto, no inciso 12, vai admitir a violação só das comunicações telefônicas, ok? Desde que respeitados os 3 requisitos. Então vamos de novo. A Constituição Federal protege o sigilo de 4 formas de comunicação: das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. Mas diz que é possível, no entanto, a interceptação telefônica. Então, está falando da violação só das comunicações telefônicas, certo? Se preenchidos 3 requisitos. Quais requisitos? Se houver previsão legal, e realmente há previsão legal para
a violação das comunicações telefônicas. Se o juiz de direito autorizar, então desde que haja autorização judicial e desde que seja para fins de instrução processual penal ou investigação criminal. Cumpridos esses 3 requisitos, é possível interceptar a comunicação de alguém, ou seja, violar as comunicações telefônicas de alguém. Agora, um pedido de atenção. A gravação de conversa telefônica que eu faço com uma pessoa que está falando comigo ao telefone, com o meu interlocutor, isso não é interceptação. Interceptar é um terceiro que não participa da conversa, certo? Esse terceiro, ele grava a conversa, ele intercepta. Isso é interceptação telefônica. Agora, quando eu estou gravando, quando um dos interlocutores, A ou B, está gravando a conversa dos dois, isso não é interceptação. Isso não é ilegal, certo? E o Supremo já disse várias vezes, a gravação realizada por um dos interlocutores é legal e pode ser usada como meio de prova, mesmo sem qualquer autorização judicial, perfeito? Então não confunda a interceptação com a gravação que faz um dos interlocutores da conversa que ele mantém com o outro, mesmo que o outro nem saiba disso. Então, passado o sigilo das comunicações, vamos ao devido processo legal. O devido processo legal, ele não é uma única garantia, certo? Ele é um plexo de garantias. Então, o que é o devido processo legal? Numa tradução muito feliz, você pode colocar ali do lado, devido processo legal é igual a processo justo. Então, como a gente lê o devido processo legal? Previsto lá no artigo 5º, inciso 54, nós lemos assim: ninguém será privado dos seus bens ou de sua liberdade, certo? Sem antes passar por um processo onde foram asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa, perfeito? Então, devido ao processo legal, um conjunto de garantias enorme, que vai desde a ampla defesa e contraditório, a garantia de que não se juntará no processo provas ilícitas, a garantia do juiz natural, do promotor latural. É um complexo de garantias que visa assegurar que antes de que eu possa interferir no teu direito, na tua liberdade, você possa se defender. Perfeito? Então, devido ao processo legal, é a garantia, em primeiro lugar, de um processo justo. Só após passado por um processo justo é que o Estado poderá interferir na minha vida, tirar o meu bem, pegar o meu dinheiro, tirar a minha liberdade. Só depois disso. Mas o devido processo legal também é a garantia de que a lei vai criar mecanismos processuais para assegurar a tutela do direito das pessoas na forma mais rápida, célere e com qualidade possível. Então, o que é o devido processo legal? Um conjunto de garantias que serão asseguradas antes que o direito das pessoas possa sofrer qualquer interferência. E ainda, o direito que nós temos a que a lei estabeleça procedimentos céleres, rápidos e com qualidade, visando a proteção do meu direito no tempo certo. Perfeito? Uma das decorrências, uma das consequências do devido processo legal é justamente a garantia do contraditório e a garantia da ampla defesa. Certo? Diz lá o artigo 5º, inciso 55, que em qualquer processo judicial ou administrativo, assegurar-se-á o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes. O que é o contraditório? É o direito de contrariar, de contradizer. Se o Estado te acusa de algo, de um crime, por exemplo, você tem então o direito de contradizer estas acusações, de dizer o contrário, de contrariá-las. E, consequentemente, de produzir todas as provas necessárias a embasarem as tuas alegações. Então você tem o direito de contradizer as acusações e de produzir todas as provas necessárias a embasar as tuas alegações. Perfeito? O contraditório e a ampla defesa são uma consequência do devido processo legal. Eles são observados, então, em todo o processo, procedimento, em que alguém possa sofrer interferência no seu direito. No entanto, existe um conjunto de procedimentos em que deles nós não podemos e não vamos sofrer nenhuma interferência no nosso direito. São procedimentos criados com o objetivo de colher provas da materialidade da conduta, da autoria de alguém, certo? Esses procedimentos são chamados procedimentos inquisitivos, inquisitórios, como o inquérito civil, o inquérito policial, a sindicância administrativa.
Alguém pode ser punido numa sindicância administrativa? Não. Então, como nesse tipo de procedimento o meu direito não vai sofrer qualquer interferência, então nesse tipo de procedimento, que são chamados genericamente inquisitivos ou inquisitórios, não há necessidade de observar o contraditório e ampla defesa, certo? Vamos agora então analisar duas súmulas rapidamente, as súmulas vinculantes 5 e 14 do STF. Eu leio e depois nós analisamos uma a uma para eu lhe explicar do que elas estão tratando. Vamos lá? Acompanhe comigo a leitura. Súmula vinculante 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. O que diz então a súmula vinculante 5 do Supremo? Que no processo administrativo disciplinar, o PAD, certo? Não há necessidade de que o servidor lá processado tenha que ser defendido por advogado, certo? O próprio servidor pode se defender. E a ausência de um advogado para defender o servidor que se defende sozinho não ofende contraditório e ampla defesa. Esta súmula acabou superando o entendimento da súmula 343 do Superior Tribunal de Justiça, que dizia justamente o contrário. Perfeito? E a súmula vinculante 14, ela parece contradizer o que eu acabei de falar aqui, que no procedimento investigatório, no caso o inquérito policial, não se garante ampla defesa contraditória porque do inquérito não sai qualquer prejuízo para a parte. O inquérito só serve para colher elementos de prova que vão embasar uma denúncia-crime, não é verdade? No entanto, olha o que diz a súmula. É direito do defensor, advogado, ter acesso aos documentos que já constam do inquérito, se estes documentos, essas provas já documentadas, tiverem sido usadas, certo? Para restringir o direito do seu cliente. Como isso pode acontecer? Imagine uma prisão cautelar. O juiz determina a prisão cautelar de um indiciado no inquérito, certo? Que está tentando coagir as testemunhas. Ora, de onde ele vai extrair as provas se não tem processo ainda? No inquérito, certo? Aí sim, o inquérito tem provas que estão sendo usadas para tolher o direito de alguém. Aí o advogado tem direito de acesso ao inquérito. Mas se isso não acontecer, nos procedimentos inquisitivos de uma forma geral, a gente não assegura ampla defesa contraditória, porque deles normalmente não decorre nenhuma violação ao direito da parte. Perfeito? Vamos fazer agora exercício então para fixar o conteúdo. Acompanhe aí comigo a leitura do primeiro exercício. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. A questão está correta. É exatamente o conceito da requisição administrativa constante o artigo 5º, inciso 25. Então, questão corretíssima. Anota aí artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. Vamos à próxima questão. De acordo com a Constituição Federal, a inviolabilidade do sigilo de correspondência e de comunicações telefônicas poderá ser quebrada por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A questão está errada. Mas por que está errada? Observe. O artigo 5º, inciso 12, quando trata do sigilo das comunicações, só vai abordar a possibilidade de violação das comunicações telefônicas, não da correspondência. Ok? Então, apesar de proteger todas essas formas de comunicação, a Constituição Federal só trata da possibilidade de violar as comunicações telefônicas. Ela não vai trazer requisitos para a violação das correspondências. Por isso a questão está errada. Anote aí o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Perfeito? Próxima questão. A conversa telefônica gravada por um dos interlocutores não é considerada interceptação telefônica. A questão está correta. Como eu lhe expliquei, a interceptação telefônica se dá quando uma terceira pessoa corta, intercepta a comunicação que é feita telefônica entre duas outras pessoas que não sabem que estão sendo interceptadas. Agora, quando um dos dois interlocutores grava a conversa, mesmo sem o outro saber, isso não é interceptação. E isso é permitido. A prova que daí advém é prova lícita, sim senhor. Então a questão está correta.
Vamos à próxima questão. O direito individual à inviolabilidade do domicílio tem como exceção o ingresso nela sem consentimento do morador, letra A, para o cumprimento de determinação judicial, seja durante o dia ou à noite. Letra B, diante da hipótese de flagrante delito, autorizada pela Justiça. Letra C, tratando-se de compartimento habitado temporariamente, como um quarto de hotel ou pensão. Letra C, diante da hipótese de desastre ou para prestar socorro. Então, nessa questão, eu devo buscar a opção que me autoriza a ingressar no domicílio de alguém sem sua autorização, ok? Que é permitida pela Constituição Federal. A letra A, nesse sentido, então, está errada. Por quê? Para o cumprimento de determinação judicial, certo? Para que eu possa entrar no domicílio de alguém para cumprir uma ordem judicial, só durante o dia. À noite, não. Perfeito? Então, a letra A está errada. A letra B também está errada. Por quê? Na hipótese flagrante delito, desastre para prestar socorro, eu posso violar o domicílio de alguém e não preciso de ordem judicial. E isso pode acontecer durante o dia ou à noite. Então, a letra B está errada. Por trazer um requisito a mais para uma hipótese que autoriza a violação do domicílio, certo? Cujo requisito não existe, ok? Então, a letra B também está errada. A letra C está errada por quê? Porque mesmo tratando-se de um quarto de hotel, motel, pensão, se aquele quarto for ocupado, mesmo que temporariamente, mas for um compartimento delimitado e separado, onde a pessoa que o está ocupando usa naquele período de tempo com exclusividade, também este local será protegido e não autorizará a violação sem consentimento do morador. Só nos sobra então a letra D, que, conforme o artigo 5º, inciso 11, autoriza-se o ingresso no domicílio do morador no caso de desastre ou para prestar socorro. São duas hipóteses que autorizam o ingresso no domicílio sem consentimento do morador. Então, são a exceção à regra de que eu só entro lá com o consentimento dele. Nessa questão, letra D, anote o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Encerrando, então, revise toda a matéria, refaça as questões, faça as anotações, principalmente do fundamento de cada questão. Não deixe de fazer isso porque é uma forma muito interessante de estudar, perfeito? Muito boa sorte no seu concurso.